Pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast, o nosso podcast para a gente ter papos leves, divertidos. Eu acho que o de hoje não vai ser muito leve. O de hoje talvez não seja tão leve assim, mas... nem tão divertido, mas extremamente importante. Muitíssimo importante. Nada de religioso. Zero religioso. E cheio de fé. Muita fé. E como tudo, Jesus no centro. Sempre Jesus no centro. A nossa série, O Jesus que eu nunca conheci. Uma série maravilhosa. Se você não acompanhou nenhum episódio ainda, volta alguns episódios para você ver desde o começo que a gente está acompanhando toda a trajetória da vida de Jesus e está sendo incrível. Nossa, é Exatamente. Um episódio melhor que o outro, viu? E você que está conosco aí, comenta, compartilha, curte, se inscreve, ativa o sininho. Ativa o sininho aí. Também as nossas redes sociais, no Instagram. Tudo Bolo com Fé Cast. Segue a gente, lá no Instagram tem cortes. Aqui tem os nossos vídeos completos. No Spotify você consegue ouvir tudo do carro, só o áudio. Lá tem vídeo também, eu acho. Vai em todos os lugares, tá? Mas não importa onde você esteja, ouça todos os nossos episódios, porque assim, estão sendo momentos incríveis. Bíblia na mão? Bíblia na mão, papel, caneta, bolo, água... Tudo na mão. E o nosso assunto hoje é um assunto que algumas vezes nós achamos que Jesus não lidou com isso. Porque a gente nem toca muito nisso em relação à vida dele, né? Mas a Bíblia diz, a carta aos Hebreus, que a Bruna ama tanto, diz que Jesus em tudo foi tentado, como a gente. Sim. E esse cenário foi um cenário que todos nós vivemos em nossa vida. Não importa quanto a gente se prepare para esse momento, ele sempre nos pegará de surpresa, sim, nos impactará e a gente nunca vai conseguir dimensionar o nível de impacto que isso vai ter. Nunca. Nunca. E Jesus teve que também lidar com isso. Sim. Que é o luto. Perder alguém que você ama. Perder alguém que você ama. E alguém que você ama, que foi importante, alguém que te anunciou, abriu o caminho. Preparou tudo para você. Fechou o ciclo, te defendeu, te incentivou, te conectou às pessoas e a única coisa que você ouve agora é que ela se foi. E de uma maneira tão dramática, porque se fosse ainda de uma maneira... morreu de morte natural, não sei, ficou morte doente. Natural, e também em um bom momento, né? Assim, sim, fez o que tinha que ter feito. Já viveu a vida. Descansou. Sim. Mas não é esse o nosso caso de hoje. E como a gente está vindo falando de momentos importantíssimos e específicos da vida de Jesus, esse é um momento muito importante. E Bruno, é um momento importante porque como que a vida não nos dá esse intervalo de tempo para respirar de um momento a outro, né? Como pastor, eu vivo muito isso. Quando você é pastor, você tem que lidar com esse turbilhão de emoções, que assim, já aconteceu de no mesmo dia eu ir visitar um casal que acabou de ter um bebê e tô saindo de lá e tô indo para um cemitério enterrar um casal que perdeu um bebê. Deus do céu. No mesmo dia. Há 3 anos atrás, no domingo à noite, eu estava fazendo um casamento. Na segunda de manhã eu estava fazendo o funeral do meu sogro. Nossa. Então, a vida, ela não nos dá esse respiro. Não. Nem sempre ela fala assim, ó,
tranquiliza aí, o mundo parou, depois volta. Nem sempre a gente vai... E você sabe que uma das razões pela qual as pessoas procuram religião é exatamente para tentar lidar com a morte. Sim, porque é uma questão muito difícil, né? Eu tinha, antes de me converter, apesar de ter sido criada, né, num lar cristão e tudo mais, eu nunca tive essa compreensão. Eu sempre tive muito, muito medo da morte. Muito. Desculpa, era absurdo. eu ri agora, eu tinha que rir agora. É porque ela causou um gatilho em mim aqui. Porque ela falou assim, depois, quando eu me converti, e eu nasci no lar cristão, então, tipo assim, ela se converteu já velha, no sentido de idade. Aí eu me lembrei de Jesus para Pedro. Quando você ficar velho, você vai se converter. Vamos, apóstolo Pedro. Tava demorando, gente. Tava demorando. Não, mas eu tenho ainda algumas ressalvas, tá? Algumas ressalvas. E sabe que a Bru já falou? Com quem ela mais se identifica com o Pedro? Exatamente. Não, mas faz tempo, vai. Segue Jesus, mas depois de velho que foi, vamos, apóstolo Pedro. Ô, Senhor. Bora. Então a gente tá em Mateus. Você conta a história. Ai, que história, eu já tinha esquecido. Vai. Ai, eu tinha muito medo, mas assim, era desespero. Mas não só de eu morrer, né? Isso eu não tinha essa questão, mas... Medo do quê? Da minha parte de morrer, por exemplo, eu morria de medo de entrar em avião. Tinha muito medo do avião cair e eu morrer. Eu morrer com ele. Aí eu ficava assim, o avião ia subir, eu ficava assim, não, se o avião for cair, é melhor cair na volta, porque aí eu já vou ter aproveitado toda a viagem. E aí, quando voltava, eu pensava assim, não, o avião não pode cair agora, porque como que eu vou aproveitar as compras que eu fiz na viagem? Tá tudo na mala. Gente, eu não era convertida, eu estou falando de uma pessoa que só pensava, né, nisso. Só que eu tinha muito medo do Fê morrer, dos meus pais morrer. O Fernando, ele não podia sair e, sei lá, não me atender, que eu entrava em pânico. Eu já achava que ele tinha morrido. Eu já pensava no funeral. Você já reviveu várias vezes. Várias vezes. Vamos, Fernando Lázaro. Várias vezes. Mas enfim, eu tinha muito medo. Hoje em dia, não. Graças a Deus. Mas também hoje até durmo no avião. Mas também não significa que Deus pode me levar. Deus me livre. Não é isso, né, Senhor? Não é isso, mas, né? Sabe que o luto, né, a morte, a gente a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo vem exatamente como sendo essa resposta. Por quê? Por que a morte, Bruna, nos causa tanto pavor? É porque ela é incerta. Porque ela não é o plano original. Não, isso foi muito forte, ela não entendeu isso. Vamos de novo. Eu tô assimilando. Acho que eu... Porque a morte foi o resultado do pecado. Ela não foi o plano da vida. Em que sentido? O Senhor disse para Adão, quando fez Adão e Eva, multipliquem, governem, dominem. Deus não disse morram. É verdade. Vocês vão morrer se vocês fizerem o erro. Porque morte é separação. A gente fala assim, mas Adão e Eva não morreram. Se separaram de Deus. Né? E essa é a morte. Morte é separação. Porque quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ela não está falando só no sentido físico. Mas, por exemplo, todas as vezes que você foge, que pecado é errar o alvo, que você erra o alvo, você causa um tipo de separação. Sim. Quando alguém erra o alvo no casamento, é um tipo de morte. Sim. Quando alguém erra o alvo na educação dos filhos, já é um tipo de morte. A morte, o salário do pecado é a morte, porque ela é a separação. E por que a gente não sabe lidar com a morte? Porque nós não temos o chamado para isso. Nosso chamado é vida. Sim. E agora que a gente pecou, então foi reprogramado o nosso corpo para morrer. Como lidar com isso? Com algo que não é natural para a gente. Exatamente, porque o nosso ser clama por eternidade. Sim. Eclesiastes diz que a eternidade está dentro do nosso ser.
Sim. clama por eternidade. Então, como lidar com isso? E não apenas lidar com a morte a partir da perspectiva do indivíduo, ou seja, de mim mesmo, de eu morrer, mas lidar com a morte a partir também da perca do outro. Sim. E das pessoas das quais eu amo. Que é difícil pra caramba, né? Exatamente. É por isso que a doutrina mais importante da Bíblia é a ressurreição. E o apóstolo Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, é em vão a nossa pregação. Por que razão? Porque se Jesus não ressuscitou, não tem esperança. Se ele não tem esperança nenhuma pra gente que tá aqui. Não tem esperança. Sim. Se Jesus não ressuscitou, é em vão. Tudo é em vão. Sim. Tudo é em vão. Então, as palavras do Paulo, né, para o filho dele, por Timóteo, era essa: lembre-se de Jesus o ressuscitado. Mas por que lembre-se de Jesus ressuscitado? É que todas as vezes que as coisas ficarem complicadas, Timóteo, lembre-se que se ele ressuscitou, não há nada que ele não possa ressuscitar. Então, a vida faz parte da fé, até mesmo quando a morte bate na porta. Sim. Porque para os que estão em Cristo não existe morte. A morte para nós não é um ponto final, apenas uma vírgula de uma história que vai continuar na eternidade, naquilo que de fato é verdadeiro. Então, se nós acreditamos que Jesus é absolutamente homem e absolutamente Deus, como homem, como lida com isso? Porque ele tem os mesmos sentimentos e emoções que a gente tem como ser humano. Então, exatamente, as mesmas emoções. Então, lidar com a morte e com a perca é o desafio. Sim. E Jesus vai nos ensinar como lidar com isso, como ele lidou com isso. E se tiver alguém que está nos assistindo e lidando com luto, eu indico um poderoso livro, um pequeno livreto, que chama Anatomia de uma Dor, de C.S. Lewis. Maravilhoso livro. Quando eu perdi meu irmão, a Tati perdeu o pai dela, esse foi o livro que nos ajudou e nos aconselhou diante daquela situação. E nós estamos hoje em Mateus 14. Sim. Né? Mas só para o pessoal que está nos ouvindo entender, para você que quiser acompanhar, nós estamos lendo Mateus 14, só que ele faz uma conexão com outros textos, tá? Que é Marcos 6, verso 30, Lucas 9, verso 10 e João 6, verso 1. Nós estamos aqui conectados em Mateus 14, 13. Mas só para vocês que estão conosco aqui entender como a gente vai lidar com o nosso assunto de hoje, que é o luto, é o versículo de número 12. Sim. E só para que as pessoas entendam, Bruna, o seguinte: nós estamos falando com um bolo com FéCast, e nós não estamos aqui em nenhum papo religioso, mas nós temos uma fé. Sim. Que está de acordo com a palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sim. De acordo com aquilo que nós acreditamos diante da palavra. E diante da palavra nós acreditamos no poder da ressurreição. Uhum. Há religiões que acreditam em muitas coisas, reencarnação, tantas outras. Sim. E nós não estamos aqui para falar acerca delas, estamos aqui para falar de acordo das Escrituras e nós acreditamos na ressurreição. Sim. E essa é a nossa esperança. Mas eu posso fazer uma pergunta antes, sem querer te cortar? Vai Só para não perder? Vai lá. Antes do Novo Testamento, no que os crentes daquela época do Antigo Testamento acreditavam? Morrer. No que eles acreditavam? Então, sempre um pouco incerto, porque a questão escatológica, né? Por que a gente chama escatológica? Para quem está em casa aí com a gente. Escatologia significa estudo das últimas coisas. Sim. Mas não as últimas coisas só a partir do tempo, ou seja, as últimas coisas no sentido do mundo, mas das minhas últimas coisas. Por exemplo, do que acontece comigo após a morte. Também é escatologia, também é últimas coisas. Ótimo.
Porque as últimas coisas podem ser no sentido coletivo e no sentido individual. Então, quais são os meus últimos momentos? O que acontece? A gente chama de escatologia. Então, as últimas coisas, os momentos, o que a gente chama de últimos momentos, na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, é visto de uma maneira bem simplista. À medida que eles vão se envolvendo com os vários níveis de cativeiros, ou seja, com vários povos, vai se evoluindo o pensamento de inferno, céu. Então, o que do Antigo Testamento, por uma boa parte, eles acreditavam? Que o morrer tem a ver com ou você está em Deus, ou você está no Sheol, que é a sepultura, o abismo, o vazio. O inerte, o inexistente, o sem vida. Você está esquecido. Acabou. Acabou para você, você não tem mais essa memória. Tem você nada, não existe. Então, à medida que foi avançando, depois do cativeiro babilônico, que sim, os babilônicos, os medos persas, a cultura grega já tinha uma ideia de inferno e de céu diferente, e isso vai ganhando cada vez mais corpo, mas é Jesus que vai de fato nos explicar e nos ensinar. Por exemplo, uma grande base é a parábola do rico e do Lázaro, que é uma fonte de discussão para muitos assuntos. Para mim, eu vejo da maneira extraordinária e simples que Jesus nos conta acerca do lugar de descanso nele e de, infelizmente, a recompensa dos ímpios, no sentido de que, infelizmente, uma vida sem Deus, ou seja, não querer Deus, é a plantação e a colheita. E eu gosto das palavras de C.S. Lewis: o inferno não é a doutrina que eu queria que existisse, mas existe. Sim. Não é algo que eu queria que tivesse, mas está lá. E não foi preparado para os seres humanos. A Bíblia diz em Apocalipse que foi preparado para Satanás e seus anjos. Era só para eles, não para a gente. Não era para os seres humanos. Mas a Bíblia diz também nos Salmos que o inferno é para todos aqueles que se esquecem de Deus, ou seja, que abandonam o caminho da vida, do amor, da cruz de Jesus. E, infelizmente, é aquilo que C.S. Lewis diz, que o inferno está trancado pelo lado de dentro, ou seja, a hora que você quiser sair, você sai no sentido de se entregar a Jesus. Ou seja, não é que o inferno não começa numa vida após a morte. O inferno começa numa vida que não quer Deus. E você tem muitas e muitas oportunidades de querer Deus. Exato, nessa vida aqui. O Senhor Jesus e Deus quer salvar a todos os homens. Sim. Como está escrito, é a vontade. O apóstolo Pedro diz que é a vontade de Deus salvar todos os homens. E a pessoa está lá, não, eu não quero. E ela quer não faz viver sentido. como quer, e se ela quer viver como quer. Então, é que também a maneira como o inferno vem sendo trazida ao longo da história, né? Dante Alighieri, que pintou o inferno, e você, na Divina Comédia, né? Então, aquele lugar de tormento, e a partir das palavras de Jesus, e talvez deixou ele tão assombroso também os anos de Inquisição, de história da Igreja Romana, e eu estou dizendo não agora só de uma instituição, mas da Igreja em si, sempre esse discurso do inferno na tentativa de manipulação. É para tentar te trazer pelo medo. Exato. É mais te atrair pelo medo de ir para o inferno do que pelo amor de Jesus. E a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora o medo. John Calvino dizia que, ainda que não existisse o inferno, pecar contra Deus seria um inferno para mim. Ou seja, eu não precisaria de um argumento de que, se eu não quiser Deus, eu vou para o fogo do inferno, porque só o fato de não ter Ele já é um inferno para mim.
entende? Então, esse era o entendimento e Jesus veio nos dar o entendimento. Mas, para que a gente não perca o nosso assunto... Acho que a gente podia fazer depois talvez um assunto só disso. A gente vai chegar lá, né? Que esse é um dos assuntos de Jesus. Sim. Nós vamos lidar hoje com o assunto do luto, mas que envolve, porque querendo ou não, quando você perde alguém, é a grande pergunta, vai para onde? Está na onde? Entende? E Jesus sabia, né? Exatamente. E também, essa também não é uma questão que a gente resolve, porque essa é uma questão de Deus. Sim. E nós pregamos a palavra e o Espírito Santo convence. Mas, dentro do nosso papo não religioso, sim, a questão também é, eu não tenho controle sobre os que se vão, mas eu tenho controle sobre eu que fico. E como que eu vou lidar com isso? Sim. Lidar com isso. E levando em consideração que nós vamos falar da morte de alguém, de um homem santo, o que também me mostra é que a dificuldade de você perder, né, pessoas que você sabe que estão com Deus na eternidade, sim, mas ainda tem uma conexão e uma importância com você. Então, o conforto é que você sabe que está com Deus, está em Deus, mas mas e aqui comigo que ela tinha talvez tantas coisas para realizar, né, aqui, nesse momento. Exatamente. E como lidar com isso? É com esse sentimento de que ficou alguma coisa faltando. Exatamente. Ficou alguma coisa faltando. Alguém está faltando. É. E o nosso texto começa então, Mateus 14, 12. Lê para nós, por favor. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. O profeta João Batista acabou de morrer e morreu de uma maneira trágica. Ele denunciava o pecado do rei Herodes, que prendeu ele. Sim. Herodes gostava de ouvir João, mas ele começou a se tornar uma voz contra Herodes. E as coisas que Herodes estava fazendo de errado. E isso era um problema político, porque poderia fazer o povo se revoltar contra ele o Herodes não está matando João por uma questão pessoal, mas uma questão de posicionamento político. Ele quer manter o que ele tem, ele quer manter a posição que ele tem. Sim. Porque a própria Bíblia diz que ele gostava de ouvir João pregando. E quem mais se incomodou foi a esposa de Herodes, porque João estava denunciando um adultério. É porque Herodes, ele pegou a esposa do irmão dele e pegou para ele. Pegou. Ele pegou. Sacanagem, né? Pegou a esposa do irmão. Não, ela continua com pegou, tá ligado? Pegou. Pegou para ele. Exato. Eu vou tomar café, eu não aguento não, cara. Eu desisto. Aí... Essa história, gente, se eu contar... Melhor ele contar. Aí, já fiquei irritada, assim, com... Aí, no dia do aniversário de Herodes, a filha da esposa de Herodes, a filha de Herodias, dançou. Que é bem estranho, né? Esse é um episódio muito legal de The Chosen. Você já assistiu? Ai, Jesus, não. É que é da quarta temporada. Ah, entendi. Que é o cara treinando essa menina pra ela dançar e esmagando. Não, tem que ser perfeito, 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 perfeito. E aí ela faz a dança e mostra tudo. E aí dá um cenário, um contexto melhor pra nossa imaginação. Ela dançou e aí ele se E não encantou. era filha dele, né? Não, era filha dela. Era filha dela com o irmão dele. Era sobrinha dele. Do Herodes Filipe. E aí ela dançou, ele ficou todo e aí pediu para ela fazer um pedido que ele daria até metade do reino. Ela foi consultar a mãe. Só que acaba sendo uma coisa até interessante, porque essa menina poderia pedir, o futuro dela poderia ser mudado naquela hora, ele poderia dar. Exatamente. Mas o ressentimento faz você tomar atitudes erradas por emoção. E ao invés
de ter um presente, você pode colocar a cabeça de alguém em risco. As emoções mal resolvidas fazem isso. Quando você tem pessoas que não sabem lidar com acessos, porque quando tem acessos, ao invés de pensar no seu futuro, ela usa o acesso para cortar a cabeça de alguém. Infelizmente, lidar com pessoas assim é muito complicado. Sim. Que usam o acesso para cortar e entregar a cabeça de alguém. Você já conheceu alguém assim? Já. Já? Já. Você já, Fer? Infelizmente. Gente assim, infelizmente. Gente difícil de se lidar. Sim. E aí deu ordens e decapitou João no cárcere. Só tem uma coisa interessante aqui, que a gente vai falar no próximo episódio, que é o João a essa altura já está bem resolvido. E por quê? Ele já cumpriu a missão dele. Não. Ou não? João teve uma crise na prisão. Tá. Uma crise de identidade. Foi naquela... Eu gosto disso, porque eu tô tentando relembrar. Ela de surpresa, assim, ela fica... Não, eu tô tentando relembrar. Foi quando ele mandou os discípulos perguntarem se Jesus era Jesus mesmo? Mas a questão... Você veio cumprir isso que... A questão, Bruna, é que se Jesus não é Jesus, talvez ele não fosse quem ele pensava ser. Quando você duvida da identidade de alguém, você também está duvidando de si mesmo. Nossa. Então, quando você duvida de que alguém possa ser alguma coisa, é porque também você duvida. É como se você duvidar que talvez, será que o Fernando é seu esposo? Então, se você duvida mesmo que ele seja seu esposo, então você duvida que você seja esposa para ele. Nesse caso, você está duvidando de tudo que vocês viveram juntos. É exatamente a crise de João. Caraca. O que nos mostra que momentos de pressão nos faz entrar em crise e é natural. É porque ele está preso, está ali num momento ruim. Ou seja, o perigo do João morrer antes do tempo e de viver um luto antes do tempo, isso é muito sério. Você veja, há um tempo atrás, eu não me lembro, eu estava conversando, na minha vida pastoral, eu estava conversando com uma irmã que lida com pais de crianças autistas. E por ser um autista, nível leve moderado, eu sou, nos lugares que eu vou ministrar, os pastores que sabem chamam as mães e compartilham como é a minha vida, né? Como foi, como é a minha vida. Sim. E eu ouvi uma história que me mexeu muito. Uma mãe que descobriu que a filha era autista e que ficou por quase, eu não me lembro o tanto de tempo, mas quando ela descobriu que a filha era autista e foi levar a filha para psicóloga, foi quase um mês, toda vez que ela ia para consulta, ela ia de preto. Caramba. E teve um dia que ela foi para consulta e a psicóloga disse, hoje não vai ser a sua filha que eu vou consultar. Você. Por que você está de preto? Nossa. Você acha que a sua filha está morta? Isso aqui nos ensina que lidar com luto também é quando a gente considera morto que está vivo, mas só porque não é do jeito que a gente quer, morreu. Caramba. Então, como lidar com isso? E quando João manda os caras até Jesus, a gente vai falar isso no outro episódio, e Jesus manda uma palavra dura para ele, dizendo, ai daquele que se escandalizar em mim. É como se Jesus estivesse dizendo, você acha mesmo, João, que eu errei? Você está duvidando disso agora? Você acha mesmo que você está duvidando disso agora, cara? Você está no ponto mais alto, você está no ponto mais alto da sua vida. Não é interessante que o ponto mais alto pareceu ser o ponto mais baixo? Por que o ponto mais alto? Porque ele fez o que ele tinha que fazer.
Ele cumpriu o propósito que tinha que ser feito. E sucesso é cumprir propósitos. Sim. Ele cumpriu o propósito da vida dele. Sim. Você é lendário, cara. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que você. No reino de Deus, até o menor é maior do que você. Por quê? Porque você é maior do que João. Porque você experimentou da graça que o João só anunciou. Caramba. Mas em relação à antiga aliança, ninguém é maior do que ele. Agora, a gente vai explorar mais essas crises de João no próximo episódio. Agora nós vamos lidar com o luto. Então vamos aprender a lidar com isso morre. daqui. Morreu, a cabeça dele foi trazida num prato. Cortou a cabeça. E a gente leu o texto exatamente na hora que os discípulos de João levaram o corpo, sepultaram e anunciaram a Jesus. Caramba. O versículo 13 diz assim, ó. Lê para nós o versículo 13. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. 13. Eu tô lendo errado. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto. Vamos lá, eu vou ensinar a Bruna exegese. Exegese é a interpretação do próprio texto. Ou seja, um texto está conectado, o verso 12 está conectado ao 13 pelo começo, que da tua Bíblia está, ouvindo isto. Significa que o movimento dele, a partir daí, tem como base o que ele ouviu. João estava morto. A morte de João. Ouvindo isto. Ouvindo que João morreu. Sim. Ouvindo que ele foi decapitado. E eu quero só que você entenda o impacto, porque não é só a perca de alguém que você ama, seu parente, ele é primo. Sim. Ele é o cara que preparou o caminho, ele viu a experiência que você teve com Deus, ele anunciou você. Sim. Então, além desses envolvimentos, carrega também um outro envolvimento, porque se Herodes matou João, possa ser que Jesus se torne um outro alvo. Sim. E quando Jesus ouve isso, ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ele quer ficar sozinho. É natural que após o luto você queira um tempo de isolamento. Sim. É natural. E Jesus está nos dizendo, Jesus está nos ensinando que depois do luto você ter um tempo sozinho é como se ele está dizendo para nós, eu te entendo, porque eu também quis fazer isso. Sim. E aqui mostra o Jesus que nos entende e que entende a nossa natureza e que não espera da gente, não, doeu, mas já foi Vida que segue, vou fazer tudo, vou trabalhar, vou cuidar, não sei o quê. De uma certa forma, o que ele está dizendo é, admita que perdeu. Viva o luto, né? Admita que doeu. Sim. Tenha um tempo sozinho. Agora a questão não é o isolamento, a questão é qual é a motivação, qual é os pensamentos que vai vir. É culpa ou não? Ou é apenas alguém que vai reconsiderar o que viveu, aprender com o que viveu e entender, é a frase que eu amo de C.S. Lewis, chorar só ajuda por um tempo. Sim. O luto faz parte da caminhada. É porque normalmente, principalmente quando alguém perde alguém assim, de maneira muito brusca, Exato. E normalmente uma pessoa muito nova, a pessoa vai começar a relembrar o que viveu, a se culpar pelo que não viveu junto com a pessoa, a tentar entender por que a pessoa morreu, se eu poderia ter ajudado, se eu poderia ter feito alguma coisa diferente, se eu tivesse entrado naquela situação, será que ele não teria morrido? Então, acho que entram muitas questões aqui, que quando essa pessoa vai para esse lugar de isolamento, se ela deixar, a cabeça dela vai consumir ela de uma maneira... Eu estou bem C.S. Lewis hoje, mas quando a garota Lúcia, após os narnianos ter perdido a guerra,
A garota Lúcia se encontra com Aslan, o grande leão. E ela diz assim, que se eu tivesse acreditado em você, talvez várias pessoas não teriam morrido. E o Aslan disse, não dá para ficar pensando no que poderia ter sido. Você tem que confiar no que pode ser. É a partir de agora. E eu acredito que lidar com luto é isso. Não dá para ficar me martirizando pelo que poderia ter acontecido. Porque já foi, né? Mas eu posso aprender e começar a colocar em prática a partir de agora. Mas isso só é possível quando você entende que o momento do isolamento faz parte do processo. Essa é a primeira lição. Essa Sim. é a primeira lição. Mas nesse momento, vamos parar aqui em Mateus 14, 13, porque calma, tem uma informação que só faz sentido com Marcos 6 agora. Sim. Marcos 6, versículo de número 30. Lê para nós o 30 e lê para nós o 31. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Continua? Porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Entendeu? Ou não? Os apóstolos foram com ele. Os discípulos dele foram com ela ele. ainda não entendeu. Fer, eu tô pensando mesmo em desistir. Tô brincando. Vamos lá. Vamos juntar os dois textos. Tá. Vamos juntar. O primeiro texto é de Mateus 14. Os discípulos de João chegaram. Sim. E eles chegaram com que notícia? João morreu. Deu tudo errado. João morreu. Os apóstolos chegaram. Com que notícia? Expulsamos demônios. Fizemos milagres. É porque nesse meio Deu tempo, tudo certo. os discípulos de Jesus tinham mandado, ido para eles. Por isso que Marcos diz que eles contaram tudo que tinham feito e ensinado. Então, no mesmo momento, você recebe dois tipos de notícia. Uma notícia muito boa e uma notícia péssima. O que significa que mesmo com as percas, o mundo não parou. A maneira de lidar com o luto é olhar e perceber que acabou um fato, dói, mas ainda há esperança e ainda há coisas a acontecer com os que estão aqui. Quando meu irmão foi assassinado e no dia do funeral, lógico, minha mãe muito abalada, e eu me lembro que eu, numa janelinha, e minha mãe estava ali, tinha acabado de desmaiar, e ela estava toda inconformável, que é natural de uma mãe, uma missionária, uma mulher de Deus, olhou para ela e me viu na janela, e ela pegou o rosto da minha mãe, virou na janela e falou, doeu o que se foi, mas lembre-se que ainda tem esse. No dia seguinte, minha mãe foi trabalhar. Ela não precisava, mas ela entendeu que para lidar com o luto ela tinha que se ocupar para não... Naquele momento ela não ia conseguir ficar. Para não sucumbir, né? E quando ela foi, o patrão disse assim para ela, Dona Laura, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora perdeu um filho. Ela falou, eu perdi um filho, mas não perdi um emprego. O senhor mandou embora? Eu ainda tenho outros filhos para cuidar. Lidar com esse momento, lidar com essa situação não é fácil, mas é necessária. Sim. E Jesus está tendo que lidar com o luto, ele quer um tempo sozinho, mas ele percebe que os discípulos chegaram e eles estão muito contentes. E é interessante como ele vai gerenciar, porque ele não vai deixar com que a notícia ruim derrube a empolgação dos discípulos. Sim. Mas ele leva os discípulos para um lugar junto com ele, porque enquanto ele vai viver o seu luto, ele quer dar descanso aos discípulos pelo trabalho que eles fizeram e porque eles não tinham tempo nem para comer, porque as pessoas iam e vinham. Sim. Então, ele entende a necessidade desse tempo de isolamento, quanto aos discípulos seria um tempo de descanso. Mas Para ele é um tempo de luto.
Agora existe um outro ponto muito interessante aqui. E eu acho que esse ponto acaba sendo interessante principalmente para as pessoas que exercem um tipo de liderança na vida. Sim. Que é, não espere que os outros entendam o seu luto. Eu acho que isso é um ponto bem sensível, mas que infelizmente é uma verdade. Não era a hora dos discípulos estar contando nada. Mesmo porque eles ouviram a notícia junto com ele, né? Ou não? Estão ali, sabem do que aconteceu. Eles estão empolgados. E não apenas isso. O texto de Mateus 14:13 diz que, sabendo as multidões, vieram das cidades e seguiram ele por terra. Ele estava no barco e o caminho por terra, as multidões e estavam vindo. Atrás dele, mas ele está doendo, o coração dele está com luto. Sim. Sabe, as pessoas não conseguem entender que o fato de sermos bons no que fazemos não arranca a nossa humanidade. E eu penso que lidar com luto fica muito complicado, principalmente quando você tem multidões em sua volta. Eles querem saber, eles querem estar em cima. Nem sempre eles respeitam a sua dor. E nem sempre a multidão vai estar ali para querer te ajudar ou para querer ver se você precisa de alguma coisa. A maioria das vezes, como foi aqui, eles querem... E eu posso dizer isso como pastor. Porque você vive um luto, mas na semana seguinte o povo quer ver você na igreja, pregando. Bem. Quer ver você atendendo, quer ver você feliz. É como se fosse fácil. Agora, como Jesus gerencia as emoções e a certeza que ele carrega e como lida com o luto, como ele entende o fim de cada situação e o ciclo, e entende que o luto faz parte, ficar sozinho faz parte, chorar faz parte, mas a melhor maneira de lidar com a situação é seguir em frente mesmo. Real, né? E honrando a ida do outro com a sua própria vida. Porque ainda tem isso, né? Porque o outro vai e se eu acabo não paralisando, paralisei, não quero mais fazer nada, não quero mais viver, eu não honro também a vida que aquela pessoa teve ali do meu lado. No extraordinário, glorioso, esplendoroso e magnífico filme O Resgate do Soldado Ryan. Assistiu? Assistiu, né? Ele ficou feliz agora. Fala, agora um que eu sei. Quando os amigos dizem a ele que, você vai ficar vivo, faça a nossa morte valer a pena. E no fim do filme, ele está na lápide deles, e ele chorando, já velho, diz: eu fiz a minha vida valer a pena. Nossa. Então, como que você lida com o luto, fazendo a sua vida valer a pena? Ou seja, não dá para ficar chorando pelo que se foi o tempo todo. Levanta, se reergue, faz valer a pena. Vai. Não é fácil, mas vai. Sim. E Jesus, ele multiplica pães e peixes exatamente depois do seu luto. É uma história extraordinária. Quem quiser, eu acho que ele conta isso nas palestras, que é o grande empreendedor, o conhecido rei das franquias, o José Carlos Semenzato. Sim. O Semenzato perdeu os pais num acidente. Caraca. Quando ele iria realizar os sonhos, os pais eram pastores, e os pais iam continuar pastoreando, e ele iria cuidar dos pais, os pais estavam vindo, e
faleceram no acidente. Nossa. E o José Carlos Semenzato conta que foi um momento de depressão, de muito difícil. E até porque Deus permitiria exatamente uma situação dessa naquele momento. Mas ele entendeu que não dá, ele não honraria a vida dos pais ali. Mas continuar vivendo e sendo essa resposta e esse cara tão importante para a nossa nação. É assim que se lida. Não é fácil, mas é assim que se lida. E Jesus mostra que talvez é exatamente no cenário mais sombrio que, se você confiar nele, você pode se levantar e você pode multiplicar e você pode transbordar na vida de alguém, mesmo tendo saído do pior momento. Do pior momento da sua vida. Do pior momento da sua vida. Porque ele já sai do barco e já tem uma multidão esperando ele. E não apenas isso, mas João 6 diz que ele teve compaixão da multidão. E é muito natural que quando você viveu um momento de perca, você se esqueça da dor do outro. Até porque você está vivendo a sua perca, é o seu luto. Eu estou sofrendo nesse Por momento. Por favor, sou eu. Mas esse gerenciamento de emoção, de ter que lidar com a dor do outro. E não apenas isso, tá? Marcos capítulo 6 vai dizer que ele teve compaixão. Está escrito aqui, ó, que ele teve compaixão porque, verso 34, ele via que eram como ovelhas que não têm pastor. Uma galera perdida, não tinha quem direcionar. Então, tipo assim, eu perdi João, mas eu sei quem eu sou. Eu sei onde estou. Nossa. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu vou honrar João, sendo o que ele disse que eu seria. O cordeiro que arranca o pecado do mundo. Eu vou atender esse povo agora. É muito lindo isso, né? Depois dessa. E é uma coisa muito... Porque a multidão são os... Jesus era o rei, né? Exatamente. Ele era o Todo-Poderoso. Então, ali, se a gente for ver num contexto mundano, um rei mundano sofrendo, quem vai ser servido naquele momento? O rei. Exatamente. Mas Jesus é o rei de um reino onde maior é o que serve. Sim. É um exatamente sobre isso. É um reino de ponta cabeça. E Mateus 6,14 diz que ele curou os enfermos daquela gente. Isso me pega. Isso me pega muito. Por quê? Porque o dom de Deus não é para uso pessoal. Ele não usou o poder dele para livrar João da morte. E para se curar, talvez, dessa dor também. Ele não usou o poder dele para livrar o João da morte. Existem situações que fazem parte do processo das quais não tem explicação. Porque ele, como Deus, ele poderia explodir a prisão, assim como... Ele podia fazer o que ele quisesse. Podia fazer o que ele quisesse. Ele falou lá no Getsemane, quando queriam prender ele, falou, se eu quiser, descia legiões de anjos agora. Mas, assim, não é interessante que um coração ferido pode ser usado para curar? Não tenho tempo para ensinar isso. Mas um coração ferido pode transbordar cura. É um veneno que se torna antídoto, é algo que veio para me matar, que se torna resposta. É o cara que fica cego e faz com que tenha braille, o braille. Usar a própria dor para ajudar o outro. É um negócio muito profundo, né? Que coisa extraordinária, que poder maravilhoso. É um cara como Beethoven que tem problema de audição e faz as mais lindas composições.
Deus está escondido no meio das tempestades. Deus tem o seu caminho no meio das turbulências. É assim como mães, às vezes, que perdem os filhos para alguma doença rara, para algum diagnóstico. E começam a lutar para ter a cura para aquilo, ou para acharem alguma coisa, para ajudar outras crianças. Ela já perdeu a dela. No poderoso filme A Troca. Já assistiu A Troca? Já. Extraordinário. Quando sequestra o garotinho e uma mãe começa a brigar porque a polícia ignorou o fato. Só que a questão é que ela só queria resolver a dor dela, o filho dela. Mas ela descobre que tinha outro problema de várias mulheres que estavam sendo jogadas em manicômios e hospícios por policiais corruptos. Nossa. E aquela situação traz liberdade. E a cidade é livre, é liberta da corrupção que estava tomando conta da cidade e matando pessoas inocentes. Como situações de dor podem ser usadas para cura. Sim, dos outros, né? E algumas vezes Deus se esconde no meio desses caminhos. E assim como teve a enchente no Rio Grande do Sul, que foi algo terrível que aconteceu, só que o tanto de gente que se mobilizou para... Exatamente, para fazer se levantar como resposta. E eu estava lá. E eu fiquei trancafiado lá. E o Senhor me deu a graça. Ele nos deu um caminho no meio das águas. É muito interessante, porque Jesus ensinou, Jesus curou os enfermos e ensina que ao lidar com o luto, não perca quem você é e nem o seu propósito. Sim. Ter que lidar com isso é muito importante. E ter que lidar com o fato de saber quem está em sua volta. Lidar com os discípulos. E é nesse momento que ele vai multiplicar pães e peixes. Então o luto foi encerrado. Porque agora ele tinha que voltar ativo. Sim, ele tinha que cumprir o ministério dele. Ele tinha que cumprir o ministério dele. Então, ele pergunta onde que estão lá os... Quem tem alguma coisa aí? Sim. 5 pães, 2 peixes. O menino leva para ele. Ele manda organizar todo mundo. Sensacional, cara. Porque o luto não arrancou dele o senso de organização. É muito natural quando você entra em casas enlutadas, uma bagunça, uma sujeira. Pia cheia de louça. Pia. Mas Jesus entende que tudo que menos precisa agora é de bagunça. Que a bagunça vai te deixar ainda pior. Então, levanta, organiza. E houve a multiplicação de pães e peixes. Sim. E após que ele multiplica pães e peixes, vem comigo que eu sei para onde eu estou indo. Todo mundo quer fazer dele rei. Está em Mateus, em Marcos, João diz isso. Sim. Só que lembre-se que eu disse que ele interrompeu o luto dele. Mas ele precisava ainda viver aquilo. Mas ele ainda precisava ter um tempo de luto. Sim. Então o que ele faz? Mateus 22? 14, 22 ou Marcos 6. Nesse momento eu gosto de Marcos. Marcos 6. 45? O versículo de número 45 diz que Jesus mandou os discípulos embarcar e passar adiante para o outro lado enquanto ele despediu da multidão e subiu ao monte para orar e ficou lá sozinho. Ele teve o momento dele. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele realizou o que tinha que realizar. Sim. Ele ouviu quem tinha que ouvir. Ele não se estressou. Ele lidou com aquele dia. Sim. Mas entendeu que precisava passar por isso. E quando ele passou aquela noite sozinho, após aquela noite ele desce da montanha, ele vai na onde? Para as águas, ele anda sobre o mar com Pedro? Se você resistir o luto, não há tempestade que te pague.
Tchau. Porque você acaba você ficando muito resistir mais o luto, forte, né? Não há tempestade que te assuste. As pessoas perguntam como que você anda por sobre as águas. Porque eu tive um tempo a sós com Deus e eu sei quem eu sou. E que as percas fazem parte do processo de uma vida. Sim. E que não há tempestade que me destrua. E até nessas perdas a gente tem um propósito, né? Confiar nisso. E é por isso que ele vem andando sobre as águas. E eu penso que o grande segredo, mesmo para lidar com o luto, é compreender que você vai honrar aquele que se foi, vivendo com intensidade. Sim. É natural que haja os momentos de silêncio, que haja os momentos das montanhas, mas você vai ter que encarar a vida como a vida é. Sim. Não dá para ficar escondido na montanha a vida toda. Então passe o tempo que precisar, mas saia de lá. E saia andando sobre as águas. As pessoas vão até achar que você é um fantasma. Você não é um fantasma. Você é alguém decidido. Sim. Para a gente encerrar o nosso papo, um dos heróis que eu amo na Bíblia é Davi. Eu não sei você, mas assim, cara, a vida de Davi foi muito turbulenta, mano. E assim, só dos que eu lembro, tá? Só do que eu lembro foi no mínimo 3 filhos que ele perdeu. Só do que eu lembro. Sem contar amigos. Mas a Bíblia diz que Davi chegou em boa velhice, dando conselhos para Salomão. Cara, como é ter uma vida turbulenta e ainda chegar em alto nível, sem ressentimentos, dando conselhos. Teve uma senhora muito amada que eu conheci em Capivari e ela tinha perdido 8 pessoas da sua família com câncer. 8. Eu acho que 2 era filho, 3 era irmão, 2 era primo, era da família e era muita gente. Mas todas as vezes que eu via aquela senhora, ela olhava para mim e dizia: filho, Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo, filho. Ele só fez o bem para mim. Ele é maravilhoso, filho. Que fé é essa? Que fé é essa? Que confiança é essa? Eu tenho uma tia que eu olho para ela e eu vejo exatamente isso. Eu olho para ela e falo, cara, que fé é essa? É absurdo. Ela começou a usar droga muito nova, sei lá, 13, 14 anos. Engravidou, teve uma filha com 15, perdeu a filha alguns anos atrás, de maneira abrupta, né? Minha prima fez uma cirurgia plástica, teve embolia pulmonar, morreu muito rápido. Minha tia jovem, minha tia tinha 40 e poucos anos. E é claro, ela sofreu luto, né? Você via que não era algo natural que estava acontecendo ali. E é claro, ela parou de usar droga muitos anos atrás e a vida dela deu uma guinada. E quase um ano depois, a minha avó morreu também. E você senta com ela para conversar com ela e fala, cara, como Deus é bom. Como Deus me tirou disso, como Deus me livrou daquilo, como Deus é maravilhoso. Você olha para ela, sabe aquela pessoa que você olha para ela e você vê Jesus na pessoa? Eu olho para ela e falo, cara, se você saiu dessa situação e passou por tudo isso e tá aqui falando isso para mim, cara, como que eu vou falar que Deus é qualquer outra coisa? Então Para a gente encerrar, existe uma pergunta que Jesus não fez. E eu acho que essa é a pergunta que a gente não pode ficar fazendo. É difícil isso. Essa é a pergunta que eu aprendi também que eu não deveria fazer. Por que, meu irmão? Por que meu sogro? Tanta gente pior. Jesus não fez. Por que, João? É muito normal as pessoas fazerem essa pergunta, não. Né? Por que ele? Por que agora? Aceita, encara e vive. Mesmo porque se você se perguntar por quê... Você vai cair na zona de comparação e você vai começar então
a ter inveja de quem foi livre disso. E você vai começar a se comparar com isso e vai criar um ressentimento contra Deus. E eu não tenho tempo para isso. Como é o nome daquele filme que a gente assistiu do menino que se afoga no gelo e fica... Superação Milagre da Fé. Será que é esse? É. E quando acontece aquele milagre com ele, ele volta à vida, a professora fala, por que você? Por que você e o meu marido marido foi? não. Por que Deus fez isso com você e não com o meu marido? Não sei. Eu não sei. Não sei. E tem uma boa definição para empatia. Empatia não é apenas sentir o que o outro sente, mas empatia é honrar o que eu estou vivendo e o outro não pôde viver. Caraca. Dar valor àquilo que Deus me deu, porque outros queriam ter vivido. Sim. Então, se eu tive esse milagre, e é exatamente então, o que Jesus vai eu que dê fazer. valor a esse milagre. Já que eu estou, João não está, eu vou fazer. Eu vou curar, eu vou pregar, multiplicar. eu vou curar, eu vou andar sobre as águas. Sim. Esse é o meu momento. É incrível. Caraca. Amém? Amém. Ai, que coisa maravilhosa. E tem uma outra questão, né? Quando a gente perde alguém, você falou no começo, né? Muita gente procura Deus exatamente por esse momento. E fica muito mais fácil. Né? É muito mais fácil quando a gente tem Jesus do nosso lado. A gente cria uma força e a gente se fortalece de uma maneira que é absurdo. Não tem explicação. Não tem como você falar como você superou isso, né? Como você saiu desse luto e, sabe, foi para esse lugar. Então, o Fê viveu isso, né? Ele perdeu o pai e logo em seguida ele, né, se entregou para Jesus de cabeça e ele conseguiu viver essa transformação. E você olha para ele e às vezes eu olhava para ele e falava, cara, será que ele não vai desmoronar? Eu ficava olhando assim de perto. Eu falava, meu Deus, será que ele não vai... O que vai acontecer? Quais são as cenas dos próximos capítulos? E realmente Jesus, ele fortalece a gente de uma maneira que... Jesus ensina que você tem que também encontrar o seu propósito e a sua motivação na vida. Ou seja, lidar com o luto, vá fazer um exercício, vá se reunir com boas pessoas, vá numa igreja saudável, ouvir uma boa palavra, vai dar sentido, não fica também nesse lugar recluso. E o mais importante, abra o coração para Jesus. E você que está conosco aqui até agora, a gente quer convidar você para abrir o coração, convidar Ele para ser Senhor. E talvez você seja alguém que perdeu alguém e eu quero dizer que Deus entende a sua raiva, Deus entende a sua dor, Deus entende... Até quando você culpou Ele, Deus entende. E Ele só quer que você dê uma chance para que Ele entre no seu coração e seja o Senhor da sua vida. E se você assim está decidido, eu quero que você coloque nos comentários, como muitas pessoas já fizeram, coloque eu quero Jesus na minha vida. E nós queremos orar por você agora. Pai, lidar com o luto não é fácil, mas é necessário. Até porque a gente não pode morrer antes da hora. E nós precisamos viver, continuar vivendo até que chegue o dia. E eu quero pedir agora a essa pessoa, que não importa onde esteja, mas que decidiu se entregar a Ti. Venha com Teu abraço, vem com Teu toque, vem com Teu perdão, vem com Teu amor. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, maravilhoso. Não esquece de compartilhar. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando ouvir isso. Então compartilha com essa pessoa. Se inscreve aqui no canal, ativa sininho, faz tudo o que tem que fazer, comenta, porque quanto mais você fizer, mais você ajuda a gente, né? Ajudar a espalhar a mensagem que a gente tem aqui para falar de Deus. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê no próximo. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Beijo. Amém.